Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Nós estamos firmes aqui, né? Então eu fico feliz. Funcionou então, né? Vocês casaram? Graças a Deus, né? Eu não dou viagem perdida, irmã. Eu não dou viagem perdida. Eu fui lá para fazer a obra mesmo. Graças a Deus. Eu acho engraçado que a gente foi convidado para ir para um evento de casais e a moça chamou a gente e falou assim, que estava organizando. Não foi uma intenção dela, era o jeito dela. Eu entendi, mas não era o que estava para acontecer. Ela chegou toda alegre e falou, pastor, nós queremos um culto, nós estamos preparando tudo. Eu vi ela preparando os negócios lá. Eu falei, que legal, né? Obrigado, querido. E aí, ela falou, nós queremos uma coisa bem engraçada. Eu falei, engraçada? E eu já tinha ido lá porque eu não tinha recebido nada engraçado. Eu já tinha recebido peso, né, Meg? Eu falei, Meg, ai, mãe, que é um negócio engraçado e não está nada engraçado o que Deus está dando. Nós entramos numa área de homossexualismo, um negócio pesado. E eu falei, irmã, eu não quero desfazer a festa aí, mas o negócio não está engraçado, não. Ela falou, é? Eu falei, a palavra é mais ou menos nessa área aqui, Deus está falando isso. Irmãos, a própria irmã estava com problema na família dela, a filha com homossexualismo. Bom, eu sei que Deus tratou, Deus abençoou. Ela falou, não, vamos mudar aqui o layout e o negócio, amém. Eu não sou contra nada engraçado, mas hoje também não está tão sério, não. Mas naquela ocasião foi. Naquela ocasião estava assim, fique em paz. Diga para o teu irmão assim, fique em paz. Ele está bem, ele está tranquilo. Não sei, pastora Mag, porque esses eventos assim, a gente não combina nada. Eu não sei o que ela vai pregar. É até bom que eu quero ver se ela está na direção de Deus, irmão. É até bom. Eu não gosto de combinar nada, a gente não combina nada. Você vai pregar o quê? Eu não sei o que ela vai pregar, ela não sabe o que eu vou pregar. Eu sei que eu estou na direção, ela eu não sei. Nós vamos ver. Acredito que vai estar, né, meu amor? Acredito que vai estar. Então, eu vou ser rápido aqui para a gente dividir rapidamente o tempo aí, vocês serem edificados. Amém, queridos? Então, vamos lá. Colossenses 1,17. Eu vou pegar esse tema do louvor que a gente cantou por último agora. Graça. Graça no casamento. Amém? Vai ser exatamente isso aí. Colossenses, eu não sei se projeta aqui, não? Projeta? Então, maravilha. Que aí eu gosto quando projeta aqui. Eu fico à vontade. Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Deus nos ama, seus planos são bons para nós. Casamento é uma ideia de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Deus falou isso. Não é bom que o homem esteja só. Se não é bom que o homem esteja só e Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Amém? E ele cria o homem com livre-arbítrio. Então ele gera necessidade para o homem querer. Você entende isso? Ele gera necessidade para suprir a necessidade. Assim como a lei veio antes do Salvador, para que entendessem que precisavam do Salvador. Então precisou vir a lei para mostrar que eles eram pecadores, para poder vir o Salvador. Assim como ele criou os animais em par. Os animais eram em par. Mas não havia ninguém para o homem. Para que ele entendesse, para que ele compreendesse que ele precisa de uma adjutora. E ali, ele com esse entendimento, veio a palavra, não é bom que o homem esteja só. Então, marido, olha para tua esposa aí e fala, meu Deus, você é a minha bênção. Quando você me deixa nervoso, você tá trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando na minha vida. Quando você me tira do sério, não vale cutucar hoje, tá, queridos? Hoje não vale cutucar, não cutuca, tá? Mas, irmãos, e a mulher foi criada por último. Não é um chavão de que a mulher é a melhor coisa da criação, é a mulher. Porque ela foi criada por último, com todos os atributos melhorados. Os irmãos entendem isso ou não?
Então a mulher, pela palavra de Deus, a mulher é uma bênção para o homem. Então o que ele disse? Não é bom que o homem esteja só. Entendeu? Se eu tivesse só, eu ia ter um pouco mais de paz. Não, estou brincando. Não, é brincadeirinha. É brincadeirinha, meu amor, é brincadeirinha. Eu não ia ter paz, não. Eu ia ter uma solidão muito forte. Na verdade, tudo frio, tudo fica frio. Eu me lembro de um pastor africano, ele começou a pastorear, ele não era casado, querido. A obra precisou que ele começasse, ele começou a pastorear, ele não era casado, mas aí chegou uma hora que o Senhor falou para ele assim, não é bom que você esteja só. Que coisa tremenda. Ele falou que tudo, palavras dele, ele falou que tudo ficou frio, Adriano, tudo ficou frio. O telefone estava frio, a cama estava fria, a cozinha estava fria, a vida dele ficou fria. Aí, Deus mostrou para ele a varoa, ele casou, teve um relacionamento, se casou, e irmão, aí o fogo acendeu, né? E aí ele levou o ministério. Então não é bom que o homem esteja só. Quando nós vemos essa palavra, põe lá de novo, querido, Colossenses 1,17, 1,17, diz assim, ó, nele tudo subsiste. Essa palavra subsiste significa tudo é sustentado. Subsiste, sustentado, significa que quando Cristo está em algo, esse algo é sustentado por Ele. Os irmãos já entenderam? Já compreenderam, né? Ou seja, a plenitude do casamento, ela existe em um casal aonde está em Cristo. Porque Ele é a graça. Diga assim, Cristo é a graça. Então, amados, Ele é a engrenagem principal. Eu vejo o casamento dos meus pais. Meus pais não eram crentes. Meu Deus. Qual é a característica de um, assim, com algumas exceções, qual é a característica de um casal no mundo hoje? O marido adultera. A mulher não adulterava, mas agora a mulher adultera mais. Não sabiam disso, não? A mulher está adulterando mais que o homem. Antigamente não, antigamente era mais o homem, menos a mulher. Vício, brigas. Eu me lembro que não tinha o que o meu pai fazia para agradar a minha mãe, porque ele escondia muito bem as traições, ela não via, mas espiritualmente não se esconde. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Quantos entendem que você não consegue esconder espiritualmente? Existe um espírito que a mulher percebe, ela não percebe, mas ela percebe uma coisa, e aí ela não abre o coração, e não se entende, não se compreende, e é briga, e é desavença. Eu me lembro que meu pai comprava as coisas, trazia para ela arrumava um defeito, mas ela arrumava um defeito porque havia uma insatisfação. Eu quero que você entenda que nada exterior vai funcionar se o seu casamento não subsistir em Cristo. Ele tem que sustentar. Agora, se ele estiver sustentando, vocês podem estar passando até dificuldades. Vocês podem estar passando até problemas, mas vocês vão estar juntos, firmes. Aleluia. E aí, não tem aonde o diabo consiga destruir essa família, porque Jesus é a graça. Agora, se não for na graça, como é que vai ser? Se não é Cristo, é na carne. O cristão, por exemplo, vamos falar do cristão, vamos falar para cristãos. Então, o cristão, ele já saiu dessa condição de não ser filho de Deus. Sabe que o casamento sem Deus é terrível. É terrível. Eu não vou falar sobre isso aqui, porque teria 1 milhão de testemunhos aqui horríveis para falar. Mas vamos falar dos cristãos. Então, se você é um filho de Deus, ou você está na graça, no Espírito, ou você está na carne. Ou seu casamento está na carne. Então, o que acontece? Na carne, nós temos um exemplo aqui de Sara, que não podia ter filhos. E o que ela faz? Ela sugere a Abraão, vocês conhecem a história, de que ele tem um relacionamento com a serva dela, para que gere um filho. Aquilo ali foi uma obra na carne. Os irmãos entendem isso ou não? Aquilo ali foi uma coisa, nós não vamos esperar. Nós não vamos ficar nesse negócio de ficar esperando. Nós precisamos do filho. Gera o filho.
E ele gerou um filho, e você sabe que foi tanto na carne que nasceu Ismael. E Ismael se tornou um representante da carne, da oposição ao povo de Deus. Ele se tornou, até hoje. Eu não vou entrar nisso, que vocês sabem qual é essa história. Mas a carne não deve, diga assim para sua esposa, sim, marido, diga para sua esposa, a carne não deve resolver os nossos problemas. A carne não deve resolver não podemos vir com ideias naturais. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que entrar pelo caminho do Espírito. Nós temos que entrar pelo caminho da graça. Olha, querido, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estava comentando com a Magui isso esses dias, eu falo sempre com ela. Tem dois caminhos. Ou você faz certo, ou você faz errado. Tem dois caminhos. 50%. Você tem a chance de acertar 50%. Não tem. Não é sorte. Se você estiver fora da direção, sempre você vai tomar o caminho errado. Se você estiver no Espírito, você vai tomar o caminho certo. Deu para entender isso? Então não existe como eu estou na carne e vou tomar o caminho certo. Não tem. Você é direcionado, você é cegado pela carne e você acaba tomando o caminho errado. E é o que eles fizeram, tomaram o caminho errado. E aí veio muita briga, veio muita desavença, foi ruim, até hoje é ruim, a situação ficou complicada. E aí então veio uma situação que o Senhor falou assim, eu vou mudar seus nomes. Abrão, você vai ser agora Abraão. Sarai, você vai ser Sara. Isso daí representa o nascer de novo. Mudança de nome, diga assim, mudança de nome. Nascer de novo. E a partir daí, Isaac veio. Vocês entendem isso? Vida no Espírito. Vida na carne, problemas. Vida no Espírito, solução, bênção, vitória. Eu declaro avanço. Levante a sua mão, eu declaro sobre a tua vida. Eu declaro sobre a tua vida. Você veio hoje aqui, eu profetizo sobre você. Avanço na tua família. Avanço no relacionamento. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, cadeias sendo quebradas, desfeitas, toda a desavença, toda a falta de entendimento, espírito de confusão que está no meio do casal, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Declaro total acerto entre vocês dois, em nome do Senhor, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Então Moisés na carne não resolve. Moisés, estou falando de Abraão, mas Moisés na carne. Você quer, eu vou te dar um exemplo da diferença de você viver na carne e você viver no Espírito. Você quer fazer uma coisa, vocês querem chegar num lugar, vocês querem realizar algo. Vocês têm o caminho da carne. Vocês vão pela carne, o que vocês conseguem? Nada. Moisés na carne, ele queria libertar o povo de Israel. Na carne, o que ele fez? Você sabe o que ele fez? Ele matou um egípcio. Enterrou o corpo do egípcio. Usando a própria força. Viu o egípcio batendo no povo lá judeu. Ele falou, vou resolver isso aqui. Como que ele fez? Na carne. Matou o egípcio, matou um egípcio. Enterrou, não enterrou direito. Apareceu o cadáver, deu aquela confusão toda, ele sai. Moisés no Espírito, seguindo a orientação de Deus, atravessa o Mar Vermelho. O Egito, o povo vem todo atrás, o exército, diga exército. O exército vem atrás, sabe o que acontece? É enterrado. Na carne, ele enterra um egípcio. No Espírito, ele enterra o exército. Você entendeu a diferença? Tem uma unção forte aqui. Tem uma unção forte aqui. Eu estou querendo ir para o lado engraçado, mas a unção está me puxando para o lado sério. Eu não sei se você entendeu a diferença de agir na carne. Na carne você mal e mal consegue uma coisa. No Espírito, Deus direciona você, você destrói um exército. Você liberta um povo.
Você abençoa uma família, não somente você, filhos, parentes, a tua família num todo. Aleluia! Aleluia! Então, só para você entender que no Espírito você vai alcançar muito mais. Graça. Subsistindo em Cristo. Subsistindo em Cristo. Provérbios 19, 22. Vamos dar uma lida. E eu já vou passar daqui a pouco para a pastora. Provérbios 19, 22. Diz assim. Vamos ver se essa versão... Tem como mudar a versão? Não tem? É porque as versões hoje... Provérbios 19, 22. O que as pessoas desejam é amor leal. Tem outra versão? Teria uma outra versão? O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. Tem uma outra versão? Teria uma outra? A lealdade torna a pessoa cativante. Por último, a última. O desejo do homem é a sua beneficência. E tem uma versão que diz que o homem agradável. Fala do homem desejável, agradável, ou da misericórdia. E a palavra no hebraico aqui é graça. O que eu quero que você entenda, o que eu queria que você entendesse, é que o que se espera de um homem, esse homem desejável, ou esse homem beneficente, beneficência desse homem, a palavra aí é resed. Resed, graça, no hebraico. Então, o que se espera de um homem? Graça. Mas o que se espera de uma mulher no casamento? Graça. Você entende isso ou não? Compreende? Não estamos falando aqui o que faz do homem atraente. Se aqueles vão correr atrás, obviamente que Deus trabalha com essa linha de, claro, você vai gostar de uma pessoa, você vai se atrair pela parte física, é claro que vai se atrair, mas entenda que o principal dessa pessoa não é a aparência. Amém? Não é verdade? Quando a Mag me conheceu, não entendi. Você contou alguma coisa para ela? Ah, vocês são amigas, né? Amigas. Vocês são amigas. Quem mandou risada assim, mano? Quando a Mag... Nossa, irmão, olha, tem que ser sincero. A irmã está tirando a minha desenvoltura. Eu vou ser sincero. Ela chegou para mim e falou: Rogério, quando eu te conheci, as coisas que a gente ouve, sabe? Quando eu te conheci, o que me chamou mais atenção foi a tua espiritualidade. Eu tinha me convertido com 16 anos, eu já era líder de jovens, já estava liderando e tal. Eu me converti numa igreja muito necessitada. Quando eu me converti, me colocaram como líder de jovens. Você acredita nisso? Eu me converti, passou uma banda tocando, eu fui atrás, entrou na sala do pastor, fechou a porta e falou: agora você é líder de jovens. Eu falei: não, só estava seguindo a banda. Não, era para te atrair. Agora você é líder de jovens. Aí eu falei: mas como assim, Meg? Ele falou: é porque, Rogério, não dava, você era magro, cheio de espinha. Eu tinha muita acne. E mais coisas, né, meu irmão? Mais coisas. Magro, né? Cheio de espinha. Mas se eu fosse falar de você, meu Deus, irmão, essa mulher, eu também me apeguei a ela por causa da espiritualidade. Eu me apeguei, ela era espiritual também. Olha que coisa tremenda. Não, eu estou falando sério. Ela era uma menina que se converteu. Para vocês terem uma ideia, ela se converteu. Ela foi batizada com o Espírito Santo. Quantos dias tu ficou falando em línguas? Ficou 3 dias falando em línguas sem falar em português. Eu falei: eu quero essa irmã. Porque se ela não fala... ela fala só em línguas? Ah, não, eu quero essa irmã. E irmão, depois dos 3 dias...
O português veio dobrado, triplicado. Mas o fato é que eu também fui atraído pela espiritualidade. Vocês entendem isso? Agora eu fico pensando, o chamado que eu tenho... Você já viu quantas pessoas que o chamado é bloqueado? Porque o cônjuge não contribui com o chamado? Então, a Mag, ela realmente contribui com o meu chamado, eu contribuo com o chamado dela, e a gente segue. Mas e quando não é assim? Aí o marido segue, a esposa fica, a esposa quer seguir, o marido fica... O marido quer ficar em casa vendo televisão. A esposa fala assim, ó, não estamos no tempo mais de televisão. Fala para o seu marido aí. Fala aí. Ó, nós não estamos mais no tempo de Copa do Mundo. Não estamos mais... Né? Você está entendendo a urgência do que está... Então, nós estamos vivendo uma urgência. Nós estamos vivendo uma urgência. Entendeu? Nós estamos vivendo uma urgência nesse mundo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu não sou contra, viu, querido? Estou falando assim, eu não sou contra. Só estou falando da gente não colocar tudo como prioridade, entendeu? Você deixar de fazer a obra por causa de outras coisas. Não pode, você não pode. Pega na mão do teu cônjuge assim, ó, nós não podemos parar. Nós não podemos. Pode vir o que for, não pare. Não pare o quê? Não pare na obra. O que você estiver fazendo, não pare com Deus. Não pare. Independente do que está acontecendo. Não podemos parar. Nosso Deus não se agrada de quem para. Então, a espiritualidade, o fator principal, realmente é a graça. É o que atrai. Porque, graças a Deus que o tempo passou, ela ficou mais bonita, né? Podia não ter ficado. Mas eu tenho certeza que se ela não tivesse ficado, não importaria nada para mim. Como hoje, porque eu olho para trás, querido, o relacionamento parece que foi ontem, meu amor. Parece que foi ontem. Eu casaria de novo com você. Eu casaria de novo com você. Você casaria de novo comigo? Querido, não teve um cara que foi sugado pelo avião um dia desse aí? Quebrou a janela? Ele foi sugado. Vocês viram isso, não? Ele foi sugado, mas não foi, né? A esposa segurou ele. Vocês sabiam que a esposa segurou ele? A reportagem não mostrou isso. A esposa segurou pelas pernas, meu irmão. O cara sugado, é engraçado, né? O cara quebrou a janela do avião. Ficou sabendo disso, Adriano? Não senta na janela, Adriano. Quebrou a janela. Se ela não está lá para te segurar, meu irmão. Quebrou a janela, o cara foi sugado, a esposa segurou. Eu perguntei para ela, amor, tu me seguraria? Porque ó, é um caso excelente. Se a esposa quer se livrar do marido, é a hora certa dela tossir. O cara vai embora, ninguém está sabendo de nada. Rapaz, o que aconteceu? Ela vai falar, o que aconteceu aqui? Eu perguntei para ela, tu me seguraria? Ela falou com uma mão só. Você falou. O que tu segura com uma mão só, meu amor? Por que não consegue segurar com uma mão só? Você se vira, está quase no teu tempo. Oh, aleluia. Muito bem, eu falei que não ia ser grave hoje, ia ser mais no nível da, né? Glória a Deus. Então, querido, quando na graça, o cônjuge, ele sabe, o que significa isso? Você tem que chegar nesse lugar aí, porque nós já passamos por muita imaturidade. Eu confesso que a gente já passou por imaturidade. Nós já passamos pelo tempo de se esbarrar e não falar um com o outro. Já vivemos isso. Teve uma vez que eu esbarrei nela, isso é muitos anos atrás, né? Esbarrei nela, falei, não estou falando contigo. E ela não falava comigo, sei lá quantos dias, sem falar, que coisa horrível. Mas você vai chegar num nível de graça, aonde você sabe, irmão, você sabe que ele está errado e ele tem que te perdoar. Mas você não vai esperar o perdão dele. Você vai consertar, mesmo sem ele vir. Eu declaro isso sobre a sua vida. Amém? Você vai blindar o seu casamento. Você vai blindar a situação.
Então a graça, o que é a graça? A graça é favor imerecido. Você entendeu? Graça não é eu estou certo, ele está errado, ele tem que vir. Ela está certa, eu estou certo, ela está errado, ela tem que vir. Não. Porque a graça funciona assim. A graça é um algo de Deus, um extra no teu casamento. É algo maravilhoso. E vocês vão viver o melhor. Vocês vão viver o melhor. Quando tiver alguma situação, você não vai esperar chegar. Você não vai, né? Você já vai liberar diga assim, eu vou liberar o perdão primeiro. Eu não estou errado, mas eu vou liberar o perdão primeiro. Meu Deus do céu, que coisa tremenda. Vou liberar o perdão primeiro. Eu não era assim. Mas teve uma época que a gente brigava muito. Meu Deus, a gente brigava muito. E aí a gente entrou num lugar de maturidade, de palavra. Irmãos, porque as pessoas falavam sobre casal não brigar. Eu não acreditava naquilo. Quando tinha estudo de casais que falava do casal não brigar. Casal que não briga. Eu falei, não pode, eu brigo direto com essa mulher. Eu sou crente. Brigo direto. Mulher ruim. Mulher ruim. Pelo amor de Deus. Mulher ruim. Criando confusão. Entendeu? Eu brigava. Mas aí a gente entrou num lugar de maturidade. Eu vou dizer uma coisa. Ela entrou primeiro que eu. Tenho que reconhecer que ela entrou pelo caminho da seriedade da palavra. E aí me puxou, e a gente entrou na seriedade da palavra. Irmão, nós não brigamos mais. Você acredita nisso? Não ficávamos muito tempo, não tinha briga. Aí nós começamos as fases da vida. Diga assim, fases da vida. Que você não sabe. O casamento é uma coisa tremenda, meu irmão. Aí você pensa assim, poxa, não tem mais esse problema, nunca mais nós vamos brigar. Aí nós brigamos pelo quê? Por causa de filho, irmão. Filho. Falei, não acredito, Meg, que nós estamos brigando por causa de filho. A gente brigava por causa do filho. Ela queria uma coisa, eu queria outra. O motivo da briga era o filho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não. Então, eu falei, Meg, não era nada entre nós. Vocês entendem? Eu e ela estávamos bem. O problema era o filho. Atitudes erradas do filho. E a gente brigava por causa do filho. Então, existem muitas fases. Existem as fases da mulher, existem as fases do homem. A famosa, os irmãos jovens, que reclamam como é que é o nome? Do TPM. A Maggie não tinha TPM. Ela tinha TTPPMM. Ela não tinha TPM. Menos? Estou com o microfone aqui. É a minha vez. Aí o que acontece? TPM. 4 dias, irmão. 4 dias. Que ela chegava para mim assim, falava assim, ó. Hoje eu estou com irritabilidade. Eu falei, tá com o quê? Irritabilidade. Eu falei, sabe o que é isso, irmã? Você sabe lá que palavra é essa que eu estou falando, irmã? Eu sou o macho alfa aqui. Tem que ter irritabilidade aqui, não. E, irmão, era 4 dias de irritabilidade. 4 dias que se eu falasse Meg, era irritabilidade. Se eu falasse não sei o quê, irritabilidade. Aí, beleza, passou 4 dias. O mês tem quantos? 30, né? Glória a Deus. 4 dias eu aguento. 26 de bônus. 26 de bônus, aí eu virava o super-herói. Aí eu virava o Roger, o super-herói. Né, meu amor? Beleza. Aí veio a tal da menopausa. Irmão, treina com o TPM dos 4 dias. Porque quando chegar a menopausa... Irmão, esses 4 dias é academia. Não estou brincando, não. Se prepare, porque tem casamento que acaba na menopausa. Eu estou falando de casais. Eu fui atender um casal aqui na Praia Grande. Atender não, a gente encontrou com ele. O marido... Eu vou passar para você, meu irmão, chega. Vou passar para você. O marido chegou assim na nossa frente,
marido não, a esposa, falou, olha, ele pensa que eu estou traindo ele. Ele pensa que eu estou traindo ele. Porque perdeu totalmente a questão sexual, perdeu o prazer, perdeu, mas não deixou de amar. Quantos estão entendendo? Só que ela perdeu. É uma questão hormonal, né? É uma questão hormonal. Então, eu acho que deve ser muito complicado para um homem ou para uma mulher querer ter um relacionamento sexual se não tem desejo. Como é que você vai ter um relacionamento sexual se não tem desejo? Tem que ter desejo. Uma vida sexual ativa, graças a Deus, né? E de repente, bumba, não tem por causa da menopausa. E aí, essa irmã falando que acha que pensou que ela estava traindo ele. Irmãos, não são do mundo, irmãos. E ela tentando, ela nessa luta e o casal numa situação. Agora os não cristãos, muitos se separam. Porque não estão. Então nessa hora é o momento onde o amor que foi trabalhado, a graça que foi trabalhada, mantém, entendeu? Se mantém. E eu posso dizer para você que a gente está junto. A gente está junto, pega junto ali com aquela situação, sente a situação, busca, vai, repõe, vai no médico, vê o que tem que fazer, e corre, vai, e glória a Deus, aleluia. E aí, meu amor, como é que vai? Não estou legal. Eu falei, legal, meu amor, legal. A gente tem 3 filhos. Eu falei para ela assim, filha, quando a gente era novo, eu quero um carro e quero encher o banco de trás. O banco de trás cabe 3. Então, vão ser 3 filhos. Eu dou graças a Deus, ela reclama. Ela tinha que dar graças a Deus que eu não comprei uma Kombi. Porque senão eu ia querer encher a Kombi. Irmão, o problema era... Eu falei até brincando com a irmã essa semana, que a probleminha dela era a audição. Que eu falava para ela, nós vamos dormir ou o quê? Ela falava o quê? Aí, vinha um filho. Passava o tempo, vamos dormir ou o quê? Ela falava o quê? Bumba, outro filho. Deu para entender? Então, esse problema... É esse aqui, né, amor? É esse aqui. Ô, vidinho abençoado. É esse aqui que tu tem. Falava o quê, irmão? Já era. Agora, aí chega a época da menopausa, aquela coisa toda. Já foi meu tempo, né? Então, o que vocês entenderam? Diga assim, ó, tem que ter graça. Ter graça. E você vai viver bem. Você vai viver bem. Você vai viver bem. Deus nos leva para outros lugares. Porque a vida não é só sexo. Eu ia falar sobre isso aqui. Não, mas Meu amor, irmã, ri mais baixo um pouquinho, cara. Essa irmã tá de conchavo, cara, pastora Mega aí. Quero ver se quando tu subir aqui, ela vai começar. Glória a Deus, aleluia! Quero só ver. Muito bem. Gênesis 2:24. Eu vou terminar agora. Gênesis 2:24. Passa rápido, né? Passa rápido. Gênesis 2. Por isso deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso aqui é sexo. Uma só carne aqui está falando. Não vou falar os estudos sobre isso, mas fazendo a interpretação, aqui está falando de vida sexual, sexo. Deus criou o sexo, crescei, multiplicai-vos, e o sexo foi criado com esse objetivo, não só de crescer e multiplicar, mas o prazer que existe entre o casal. Serão um. Então entenda bem, amado, que o sexo ele é algo poderoso e que não pode ser uma coisa banal. Esse texto fala, eu vou deixar claro aqui uma coisa que parece que está banalizado. O sexo é para o casamento. Deixará pai e mãe, os dois se tornarão uma só carne. Isso fala de 2 folhas coladas que não tem como separar mais. Então não existe esse negócio de sexo com uma pessoa, sexo com outra, sexo... Isso traz uma destruição para a vida da pessoa. É o que o mundo está vivendo. E muitos, vocês acreditam
Eu até vi esse irmão, estava na feira essa semana. Eu vi o irmão na feira. O irmão trabalhava comigo na Cosipa. Irmão bonitão, irmão bonitão. Não sou muito de achar homem bonito não, mas aquele irmão era bonitão. E uma irmã estava orando para a esposa dele morrer, porque ela queria casar com o irmão. Olha que oração poderosa dessa irmã. Orar. Irmão, não mexa com a morte. Não mexa, isso é coisa maligna, isso é coisa do diabo. Então, Deus te deu a esposa, é com essa daí, o prazer é com essa daí. Não existe. Tem outras esposas, tem outras mulheres melhores, bonitas, mais bonitas. Isso não interessa para nós. Isso é engano do diabo. Isso é engano do diabo. É que nem você falou para mim um dia desse, é o que tem. Tu falou para mim. Ela falou em relação a mim. Não é em relação a ela não, é em relação a mim. É o que tem. Tu falou isso para mim. Tu não falou para mim? Eu não posso mentir, meu amor. Você sabe que eu sou um homem de Deus aqui. Eu não posso mentir. Então, amados. Então, o sexo, querido, a juventude, os filhos, você não pode entender que isso é uma coisa banal. Sexo é para o casamento. Saiu disso, destruição. Amém? Os irmãos entenderam? Eu vou passar para a pastora Meg, que, meu amor, eu te amo, tu sabe que eu te amo, né? Tudo que eu falei aqui, eu falei para a edificação dos irmãos. O que a gente vai falar agora, né, irmãos? O pastor, ele é engraçadinho. Aleluia. Mas você foi abençoado, né? Amém. Que bom, né? Eu talvez não chegue com tanta graça como ele, mas eu até queria que ele desse continuidade. Você também? Tão bom, né? Quer continuar, bem? Porque realmente foi muito bom. Quero agradecer esse convite, né? Uma honra, aqui é minha segunda casa. Eu estava olhando o grupo de louvor, os meninos cantando. Eu os acompanhei quando eles eram solteiros, hoje são casados, já tem meninos aqui que já é pai. A Gi, que já é casada. Eu tenho aqui, a gente tem uma história, né? Com vocês, e isso é maravilhoso. Bom, depois de tantos risos, talvez essa palavra que o pastor falou, né, sobre essa questão do cônjuge, né? A gente está vendo as pessoas, nós estamos vendo, na verdade, muitos casamentos estão em crise. E o pior de tudo é que não estão vendo a crise em que estão. E só as pessoas, os casais só abrem os olhos, só percebem isso quando as coisas já tomaram uma proporção, né? E a gente precisa entender, queridos, que a existência da humanidade, ela começou com o casal, né? Adão e Eva, eles iniciaram aí a existência da humanidade. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15. Veja só. Deus dá uma palavra para esse homem que foi o primeiro a ser criado. Então, ele dá uma palavra bem pontual para ele. Qual é a palavra que ele dá para esse homem? Está aqui no versículo 15. Ele falou para o homem que é para ele cuidar, lavrar, proteger e guardar. Lavrar e guardar o jardim. Então, quando a gente vê essa palavra de ordem aqui, a gente vê que o casamento, ele é um jardim. E se o casamento é o jardim, o homem, ele tem uma função dentro desse casamento.
A gente não vai falar muita coisa sobre isso, mas eu quero mostrar o perigo que nós estamos correndo quando nós não exercemos os nossos papéis dentro do casamento. Porque o papel desse homem é ser o guardião do jardim. Se é para ser o guardião, é porque existe perigos. Se é para ser um guardião, é porque existe há riscos que esse jardim está correndo. Por isso que ele dá ao homem esse lugar de guardar, de proteger, de regar o jardim. E eu posso colocar esse jardim como a mulher. Esse é o lugar dele. E quando esse papel desse homem, como ela, que tem o papel, ela é ajudadora, a gente já sabe disso, eu posso dizer que ela é a coluna. A mulher, ela é uma coluna. E você vê um prédio, para que ele possa ser sustentado, ele precisa de uma coluna. E isso funciona muito bem quando essa coluna está bem estabelecida, bem centralizada. Mas quando os papéis, eles não estão em funcionamento, a estrutura desse casamento está em perigo. Você concorda comigo? Quando esse homem não está nesse lugar, quando a cabeça desse relacionamento, a cabeça desse casamento é alterada, a posição desse cabeça é alterada, a gente percebe que toda a estrutura era mexida. Por quê? Porque quando o homem não está exercendo esse lugar, haverá uma sobrecarga nela. E isso é um perigo muito grande. Por quê? Porque a mulher é muito de segurar as coisas. Ela é muito fácil para ela segurar, abraçar. Por quê? Porque o lugar dela é esse. Eu vejo muitas vezes que o Rogério está em movimento, fazendo alguma coisa assim, e aí eu percebo que ele está procurando alguma coisa. Eu digo, o que você quer? O que você precisa? O que eu posso fazer para lhe ajudar? Sempre eu estou vindo atrás, perguntando o que está precisando. Você está procurando o quê? Você precisa de quê? Por quê? Porque o instinto da mulher é esse. Ela sempre dá uma solução. Ela sempre encontra um jeito. Às vezes ele traz uma situação, eu digo para mim, para conversa comigo, que ele tentou todos os caminhos, Mag, mas eu não sei como é que vai ser isso. Enquanto ele está falando, eu já estou com o celular na mão, já estou lidando, já estou mexendo. Por quê? Porque quando chega para a gente entende que a gente está nesse lugar do auxílio, do apoio, de fazer acontecer, de fazer com que ele tenha leveza para ele continuar liderando essa casa. Não é assim que funciona. Agora, preste atenção. Por que o casamento entra em crise? Porque nós estamos falando de construção, né? Então, por que o casamento entra numa desconstrução? Quando um casamento ele começa a entrar em desconstrução, quando eles começam a deixar para trás as coisas que precisam ser resolvidas. Nunca coloque debaixo do tapete as coisas que não estão resolvidas. Precisa se colocar na mesa, precisa ser conversado, não se pode se silenciar, porque a gente não quer ter problema, porque a gente precisa criar crises. Criar crises, que eu digo, é ter confrontos, lidar com o problema. Precisamos sinalizar, olha, estou em sobrecarga. Porque o homem, se você que é mulher, diz que pede para trocar uma lâmpada e ele não troca, passado 2 dias ela vai lá e troca. Mas isso é bom? Não. O que vai trazer para ela? Frustração, porque uma mulher, ela precisa ela se entrega para um homem que ela admira. Quando não existe admiração, não tem um porquê. Ela não se entrega por necessidade. Porque ela não tem essa necessidade. O homem tem, ela não. Mas quando ela admira, fica tudo mais fácil.
E sabe o que está acontecendo? Nós vemos aí uma crise surgindo, e aí o caminho que está se pegando no meio cristão, eu estou falando no meio cristão, aqui não, mas por aí, é o divórcio. Por quê? Porque ela já não corresponde, porque ela está na menopausa, porque ela já não tem aquele corpo, porque ela já não é mais daquele jeito, porque ela já está cansada, porque ela já está desgastada. E aí, irmãos, a gente precisa entender que Deus, Ele leva muito a sério a questão do adultério. Deus leva muito a sério a questão do divórcio. Há um texto, e vai lá comigo, em Malaquias 2,14. Deus é duro com relação a isso. Porque o Senhor é testemunha, o próprio Deus, Ele é testemunha, Ele foi a testemunha da sua aliança com a sua mulher, com a mulher da tua mocidade, com a qual, olha como ele se refere à deslealdade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. O que ele está dizendo? Aquela mulher que você escolheu na juventude, aquela mulher que você escolheu na sua adolescência, aquela mulher que você escolheu na sua mocidade, você foi desleal. E Deus, ele é tão sério quanto a isso. Por quê? Porque essa mulher que você escolheu lá atrás é a mulher que você vai apresentar diante de Deus. É a mulher da sua aliança. Independente, queridos, das condições, do que está acontecendo, da crise, do problema, da situação. Nós estamos lidando com um divórcio que houve, que está tendo aí, que aconteceu aí, de uma pessoa muito próxima a nossa. E a pessoa diz: eu prefiro estar só, estou mais feliz. Será mesmo? E os filhos? Será mesmo? Uma jovem que casou nova, adolescente, e que agora, porque chegou numa idade, depois dos 50, não acha que não tem mais jeito, não quer perder mais tempo. Será mesmo? Será mesmo que vale a pena uma interrupção de algo que Deus está envolvido? Irmão, não tem como algo em que Deus está envolvido não dar certo. Não tem como. E sabe o que a gente percebe com tudo isso? É que existe problemas, existe sim, porque são pessoas diferentes. O jovem, o homem, ele vem com uma bagagem, com uma formação, a mulher vem com outra, e existem as diferenças, e vão haver. Hoje eu e o pastor não brigamos mais, mas não significa que não existem diferenças. Simplesmente a gente aprendeu a lidar com as diferenças. Está tudo bem, ele não gosta de algo, e ele me vê, eu faço o que ele não gosta, e não consigo mudar aquilo, e a graça opera nele, e ele vai lá e conserta aquilo que ele não gosta. Ele não gosta que eu deixe a luz acesa, eu deixo. Ele simplesmente, por causa da graça, ele vai lá e apaga a luz que eu deixo acesa, e está tudo bem. A gente precisa valorizar o que Deus valoriza e não deixarmos banalizado aquilo que é santo. Não podemos tornar comum o que é santo. E casamento é santo, irmãos. É um leito sem mácula, é santificado. Mas falando do posicionamento desse homem, eu quero falar isso um pouco. Falando desse posicionamento desse homem, por ser o cabeça dessa estrutura, a gente percebe que quando uma mulher, porque a mulher, ela corresponde, é o que o texto diz de Gênesis, a mulher corresponde, ela corresponde a quê? A esse homem que a ama, ela vai corresponder o amor dele.
ela se submete a ele, não é uma submissão debaixo de jugo, é uma submissão em amor. Eu me submeto a esse homem porque ele é como Cristo. Ele é como Cristo, porque o casamento, irmão, Paulo fala que é um grande mistério. E ele compara, ele tenta mostrar como que é o casamento de uma forma compreensível, e ele não consegue, então ele pega e fala assim, olha, o casamento é como Cristo e a igreja. Olha o nível que ele coloca o casamento. Cristo e a igreja. E como nunca vimos Cristo destratar a noiva, desprezar a noiva, agredir a noiva. Então, para essa noiva, que somos nós, a igreja, se submeter ao Senhor é uma honra. Para essa mulher que é tratada como Cristo, um homem que se doa, um homem que se entrega, um homem que se sacrifica, um homem que se renuncia, um homem que deixa a melhor parte para ela, essa mulher vai fazer o quê? Ela vai corresponder. É fácil para ela. Falar de submissão para ela é fácil. Andar submissa a esse homem é fácil. É segurança para ela. É honroso para ela. O problema é que quando isso não está acontecendo, aí nós temos problema. Por quê? Porque essa mulher mal amada, maltratada, machucada, uma mulher que é agredida, porque palavras verbalizadas é uma agressão. É uma agressão. E dá até polícia. Ah, porque eu não agredi, eu não toquei. Mas verbalmente trouxe mais dores do que se batesse. Não é muito engraçado, né? Eu sabia que não seria. Mas necessário também, né? Aleluia. Então, o que acontece? Qual é o grande problema nisso? Nós estamos em uma situação, porque essa mulher mal amada, ela vai ter o filho, e o filho, aí a chamada síndrome da sogra e a nora. O que é? Ela casa o filho, mas quando ela casa o filho, ela se envolve no casamento do filho. Por que ela se envolve? Porque emocionalmente ela entregou o marido emocional dela. Porque por algum lugar essa mulher vai buscar o amparo. Pode ser uma juíza, a gente até conhece uma, a Vânia, da Verbo da Vida de Salvador, uma juíza, e ela conta exatamente isso. Ela fala que ela lidava com todas as autoridades, ela mandava em todos os homens, uma mulher de autoridade, mas quando ela chegava dentro de casa, ela era a Vânia do Raimundo. Por quê? Porque toda mulher precisa desse lugar protetor. Toda mulher precisa desse lugar seguro. Toda mulher precisa desse lugar de proteção. E quando ela não encontra, e ela entra, coloca esse homem, esse filho, ela casa esse filho, emocionalmente ela está entregando, ela vai buscar aquele marido, não o marido sexual, mas o marido emocional, o marido que cuida dela, o marido que protege ela faz as cobranças, e esse filho tem um casamento danificado por causa de uma mulher mal amada, que esse homem que estava do lado dela não amou o suficiente para deixar ela ali. Porque o Rogério fala para mim, eu tenho 2 filhos casados e um está conosco, e aí quando ele trabalha, quando ele sai, aí ele fala assim, é tão bom, né? Só a gente. Ai, Mag, não quero mais filho aqui em casa não, é bom. Cadê os maridos? Não é assim que você fala?
E aí ele fica, a queixa dele, porque ele tem 24 anos, né? A queixa dele é que ele está por aqui e está tudo bem. O pai é isso mesmo. O pai, ele dá destino, ele quer mesmo que o filho vá embora. E aí ele já está preparando, ele tem que ir embora. Por quê? Porque o casamento está bom. Porque o casamento está saudável. Eu quero ficar só com você, ele fala para mim. Olha que lindo, gente. Oh, meu Deus. Eu quero ficar só com você. Ai, é tão bom só nós dois, a gente só fica aqui. Gente, fique aí, homem. Não, fique aí, que agora é minha vez. Entende? Por quê? Porque é saudável. E isso faz parte da vida, é o ciclo da vida. Agora, o problema é quando eles casam, filha, e a mãe sente essa necessidade. Um pedaço de mim saiu, a síndrome do ninho vazio. Eu não fico sem meu filho, eu não vou nem desmanchar o quarto. Mas sabe por quê? Porque isso acontece com essa mãe, na sua maioria. Sabe o que aconteceu com ela? Essa mulher foi destruída. E sabe, irmãos, a pornografia destrói uma mulher. A violência física destrói uma mulher. Porque o corpo tem memórias. A pele tem memórias. Um empurrão, Por que a gente fala dessas coisas? Para quem fez, passou, mas para quem recebeu, o corpo tem memória. Aquilo foi muito mais do que um empurrão. Ali foram feridas na alma. Aquela sensação e aquele sentimento, aquela dor, todas as vezes que fala, aquilo ali vem. Por quê? Porque a pele tem memórias. E aí essa mulher se destruiu. E a gente precisa entender que amor é exclusividade. O meu amor por Deus é exclusivo. Eu não posso amar um outro Deus, é só o único Deus. O seu amor, ele precisa ser exclusivo para o seu cônjuge. O amor dele por você e o amor seu por ele. É algo exclusivo, é único. Então não tem nada, deixa eu dizer isso para você e ser profeta para você nessa noite. Não existe nada mais importante na sua vida do que esse seu casamento. Por isso você precisa entender que você está em um laboratório. O casamento, ele tem que estar no laboratório, sendo todo dia analisado e avaliado. Todo dia tem que estar sendo compreendido, onde eu posso melhorar, o que eu estou fazendo, eu não estou bem assim. Eu tenho acordado, não sei se ele tem percebido, já algumas noites, que eu acordo no meio da noite, acordo ele e falo assim, você é especial para mim. Não, bem, não. Não, bem, eu não estava sonhando. Eu falo... Não, bem. Não estava sonhando. No meio da noite. Diz que a mulher na menopausa acorda 3 horas da manhã por causa dos hormônios, né? É uma pesquisa que foi feita aí. Cadê as mulheres da menopausa, menopausadas? 3 horas da manhã mesmo? 3 horas da manhã. Acorda 3 horas da manhã, e abre os olhos, está a tela assim, o sono vai embora. Uxi, que é isso? E aí a hora que eu olho para ele, eu vejo ele ali do lado e eu digo, acordo ele, vem bem, você é especial. Amor, eu te amo muito. Amor, vem mais para perto de mim. Parece que é um momento, é uma fase tão necessária. E ele é o homem da minha velhice. Olha que coisa linda. Ele foi o homem na minha juventude, na minha adolescência, que eu conheci com 16 anos. E agora ele está partilhando comigo a minha velhice. Olha que coisa nobre de um casamento. Olha que coisa linda dentro de um casamento. E se esse casamento não é nutrido, aonde estaria agora, aonde a mulher nesse estado hoje de menopausa estaria agora? Buscando em quem? Em alguém. Certamente alguém. Agora,
Eu vou ler algo aqui para você e eu vou encerrar, tá, Gi? Já são 9h30, eu vou encerrar. Abra sua Bíblia em Gênesis 1, 26. Um jardim, queridos, precisa ser regado, precisa ser cuidado. Gênesis 1, 26 até o 28. Lê aí bem para mim, por favor. Deixa aqui. Veja só. O versículo diz que Deus nos criou semelhante a Ele. Nós somos um problema para o diabo. O diabo nos odeia justamente porque somos semelhantes a Deus. E Ele nos fez semelhante a Ele, nos abençoou e nos fez procriar, fecundar. Olha que obra linda de Deus. Nos fez semelhantes, nos abençoou para nós fecundarmos. Isso é glorioso. E quando a gente pensa nisso, eu estava vendo aqui que houve um avivamento na cidade de... O avivamento de Gales, né? Não é isso? O avivamento no país de Gales. E o avivamento que teve no país de Gales foi um avivamento, não foi um avivamento de poder. Foi um avivamento social que houve. Naquela época, havia muitos divórcios. Naquela época, havia as famílias estavam destruídas, havia muita bebida, muitos alcoólatras, muita pobreza, alcoolismo, violência doméstica. Os maridos gastavam grandes valores na rua. As mulheres viviam solitárias dentro de casa. Os salários eram todos para os bares. Havia brigas, palavrões, as dívidas não eram pagas. Aí o que aconteceu? Houve o avivamento. Eu quero que você entenda que Deus, Ele não é uma igreja forte e uma família forte. Não é a igreja forte para uma família forte. É uma família forte para uma igreja forte. É a família primeiro. Aqui é um quartel, onde nós nos preparamos para manter a força da nossa casa. Mas a nossa família, ela tem que ser forte. Porque quando tem uma família forte, uma igreja também é forte. Aí, preste atenção, houve um avivamento lá em Gales. E sabe o que aconteceu quando o avivamento veio? Depois você coloca lá no Google, avivamento em Gales. Você vai ver essa informação. Houve uma restauração nos lares. Os homens, eles deixaram de beber e passaram a ficar dentro de casa. Sabe o que aconteceu com as mulheres? As mulheres começaram a andar elegantes. Sabe por quê? Porque o homem, que é aquele que guarda, que rega o jardim, ele não gastava mais dinheiro com bar. Os bares foram fechados e o dinheiro que eles tinham era investido nas esposas. Eles cuidaram dela. No avivamento de Gales, as mulheres andaram muito bem. Porque mulher não tem essa. Um creme de cabelo. O irmão fez assim. Irmã. É unha. Uma unha é uns R$50. É uma hidratação. É tudo, minha gente. É depilação. É tudo nessa vida.
Tudo vai dinheiro. Mulher é caro. E para você ter uma mulher boa, você tem que investir. E sem chorumé, tem que investir. Sabe por quê? Porque sabe o que eles fazem? Os homens, né, os mundanos, né? E essa época vocês não. Mas eles não investem nelas, mas fica no Instagram curtindo fotos de mulheres. Curtindo fotos de mulheres. Antes de meus filhos casarem, eu deixei isso bem claro com eles. Os dois. Deixei bem claro com eles. Ainda adolescentes, começavam as curtidas, eu ia em cima. Quem mais fazia isso? Eu ia em cima. Quem mais, mãe, ficava no pé de filho? Só eu? Tá bom. Eu ia em cima. Não vai, não pode. Antes de casar, eu disse isso. No dia que eu sonhar, uma curtida, foto de mulher, de uma irmã, seja lá quem for. Olha, eu não mando na sua casa, mas eu vou ficar do lado da sua esposa. Porque você está saindo daqui para honrar o seu lar. E sabe, irmãos, isso precisa valer para nós. A gente honra dessa forma. E continuando sobre esse assunto de Gales, vou finalizar dizendo aqui. O avivamento não foi só emocional nas igrejas. Foi uma força que entrou nos lares, consertou casamentos, devolveu dignidade às famílias pobres, limpou costumes e transformou o jeito de viver das pessoas. Muitos relatos da época dizem que o céu parecia ter descido dentro de casa. Já pensou, Adriano? O avivamento de Gales trazer isso. A impressão que se tinha é que o céu desceu dentro de casa. Eu declaro isso sobre o seu casamento. Eu declaro que você vai ter a impressão de que o céu desceu dentro da sua casa. O céu desceu dentro da sua casa. O céu desceu dentro da sua casa. Eu declaro isso, um avivamento. Oh, aleluia! Um avivamento no seu casamento. Eu declaro um avivamento. O céu desceu na sua casa. O céu desceu na sua casa. Sem brigas, sem gritos, sem xingos, sem palavrões, sem maus tratos, sem agressões verbais, sem agressões físicas, sem discussões, sem indiferença. O céu desceu na minha casa. O céu é possível. Mas eu não sei como vai ser. É possível uma vida no Espírito, orando em outras línguas, regando com a palavra, declarando sobre o seu casamento. O céu desceu na minha casa. E sabe, quando o céu desce na sua casa, o céu desce. Imagine uma igreja em que o céu desceu em casa. A cidade, Praia Grande, vai ser pequeno. O grande avivamento começa em casa. Oh, aleluia. Vamos ficar em pé. Oh, aleluia.